Olá, abelhas rainhas, boa noite. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Tava tentando agorinha entrar ao vivo no YouTube. Você vai ver isso agora, YouTube gravado, mas foi feito ao vivo no Instagram. Não sei o que aconteceu com o meu navegador Chrome, deu problema e para não atrasar muito eu vim para cá, tá bom? Então nós vamos fazer hoje excepcionalmente aqui, mas saiba que depois a gente volta lá pro YouTube, tá bom? Então, para você que está chegando agora, que vai ver gravado, seja bem-vinda ao canal Identidade é Poder. Eu sou a Bianca e hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre como descobrir o seu poder pessoal e também saber se você está preparada para viver uma vida poderosa, uma vida com poder. Eu fiz uma brincadeira no feed falando, né, a fala do tio Ben, tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, você está pronta para arcar com essas responsabilidades? Você está pronta para... Porque, assim, descobrir o poder é relativamente fácil, né? A gente pode ver aí qual que é a sua identidade, qual que é o seu perfil comportamental a partir do seu temperamento, mas uma vez que você descobre isso, será que você está pronta para arcar com essa responsabilidade? Todo mundo quer poder, todo mundo quer respeito, todo mundo quer se impor, todo mundo quer aceitação, mas você também está pronta para conectar, para ceder quando necessário? Enfim, são 5 pilares que eu coloquei aqui para falar para você hoje, que permeiam, que norteiam uma vida poderosa. E a gente vai falar sobre cada um deles hoje, certo? Então fica aí até o final. E eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas para você, para sua vida. E a gente já tá em dezembro, né, gente? Dezembro. É mais do que nunca, como diria o Faustão, é hora da gente repensar certas coisas, é hora da gente se reposicionar, baseado em tudo que a gente vem vivendo, é hora da gente também se reinventar, né, se recriar. Então, vamos falar sobre esses 5 pilares. Eu vou começar pelo primeiro. Você vai ver que são todas palavras complicadas, mas que fazem muito sentido. O primeiro deles é o seguinte: é o autoconhecimento. Para viver uma vida poderosa, você precisa saber quem você é. Eu acho interessante que muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu sou uma pessoa, eu, Bianca, sou uma pessoa que preciso ter clareza nas coisas. Nem tudo que é óbvio para as pessoas de um modo geral é óbvio para mim. Então, por exemplo, quando as pessoas falam, né, a gente vê isso muito na publicidade, a gente vê isso entre amigas, essa coisa de seja você mesma. E aí eu fico pensando, ok, o que efetivamente significa ser eu mesma? O que é ser eu mesma? Então, para eu saber o que é ser eu mesma, eu preciso saber em primeiro lugar quem sou eu, para eu ser. Então, eu preciso saber para eu ser, né? Então, o autoconhecimento ele é importante. Você precisa entender qual que é o seu poder, quais são as suas forças. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo. Esse é o segundo de 3. É um guia básico dos 4 temperamentos em que eu vou falar um pouquinho, né, de uma forma introdutória sobre cada temperamento para você entender como é que isso funciona e qual é o sentido dessa teoria na sua vida. Se você perdeu, se você não assistiu o primeiro vídeo, ele está no canal, é só você colocar lá, guia básico dos 4 temperamentos, certo? Quem está chegando aqui, seja muito bem-vindo. E aí, para você viver uma vida poderosa, nesse vídeo anterior eu explico o que é a teoria ou conceito dos 4 temperamentos. E hoje eu vou falar para você que cada temperamento ele tem características positivas e negativas, né? Tem uma dualidade aí. Então, existem forças e existem fraquezas. Dessas forças que a gente chamaria de pontos positivos, cada temperamento vai ter uma lista que é peculiar. Aqui eu vou fazer um breve resumo para você, para te ajudar a se identificar. Então, como eu já tinha falado antes, são 4 temperamentos. Óbvio, né? Guia básico dos 4 temperamentos são 4. Melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. Você já deve ter ouvido falar sobre esse conceito. Muito provavelmente, depois de ver esse vídeo, você vai procurar fazer algum teste de internet e tudo bem. Só que o que eu preciso te falar e o que você precisa entender é que talvez um teste não seja tão assertivo.
porque existem várias coisas, várias características que a gente precisa observar. E um teste talvez vá falar de como você está e não necessariamente de quem você é. Mas eu vou falar sobre isso melhor no terceiro vídeo, tá bom? Hoje, então, vamos focar aqui nesses 5 pilares para viver uma vida poderosa, ou seja, para usar os recursos que você já tem e que talvez você não esteja acessando. Então, cada temperamento, como eu já disse, tem aqui uma lista, né? Tem não é uma lista, vamos falar em lista. Tem características, e aí eu vou falar de algumas. Eu é que vou listar algumas. Então, vamos falar da sanguínea. Vou falar da categoria dos extrovertidos. Se eu não falei antes, e se eu estiver repetindo agora, você me desculpa, mas eu preciso falar. Esse conceito, ele é dividido entre extrovertidos e introvertidos, certo? Então eu vou falar primeiro dos dois temperamentos extrovertidos e depois eu vou falar dos dois introvertidos, tá bom? Então é o seguinte, a sanguínea, que é a extrovertida das extrovertidas, o que ela vai ter de força? O que ela vai ter de poder? Eu tô falando aqui do primeiro pilar, que é o autoconhecimento, certo? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os poderes de cada temperamento de uma maneira rápida, en passant. Então, sanguínea adora os holofotes, se destaca ao falar em público. Vocês já repararam como tem gente que tem uma baita facilidade para gravar vídeo, para fazer stories engraçados? Tem contas no TikTok que as pessoas parecem que nasceram para isso, né? E também pessoas que quando estão com o microfone são magnéticas, você não consegue tirar os olhos delas. Provavelmente são pessoas que têm características do temperamento sanguíneo. Então, para essas pessoas, o palco tá em casa, né? O ambiente, o habitat natural. Então, são pessoas que acabam se destacando na oratória também. São pessoas que amam a vida, são entusiasmadas, são otimistas, positivas. São pessoas que quase sempre, quase todo o tempo estão de bom humor, né? Gostam de brincar. As pessoas também gostam de brincar com elas, de tirar sarro. São pessoas que levam tudo numa boa, não se ofendem com facilidade. Então, são pessoas muito curiosas, porque elas têm esse olhar entusiasmado para a vida, e aí os olhos acabam sendo captados por tudo. Elas são interessadas quase de uma maneira infantil. Sabe criança que tudo fica curiosa, tudo quer saber, né? Tudo olha, enfim. Essa é uma característica muito forte desse temperamento. Também é uma pessoa que desperta interesse nas pessoas. Por serem carismáticas, as pessoas têm vontade de se aproximar. Então, num ambiente, elas acabam sendo o brilho daquele lugar, né? Em inglês fala life of the party. Então, elas são a vida da festa. Elas são... Sem a sua amiga sanguínea, o negócio não é o mesmo, né? Então, são pessoas muito divertidas, alegres, falantes, acessíveis, abertas, calorosas e otimistas. Então, esses são superpoderes. Esses são alguns dos superpoderes do perfil sanguíneo, do temperamento sanguíneo, tá bom? Agora eu vou falar de um outro perfil que também é extrovertido, mas um pouquinho diferente, que é o perfil colérico, que são as pessoas de temperamento colérico. Quem se classifica, quem se encontra nesse perfil, normalmente são pessoas que falam, conversam, tem uma certa abertura, mas diferente da sanguínea, ela vai ser mais reservada. Ela vai ser mais voltada para realização de tarefas, vai ser mais voltada para organização. Então, são excelentes líderes. Alguém me fez uma pergunta hoje na caixinha dos stories e me perguntou alguma coisa assim, qual que é o melhor temperamento para liderança? A minha resposta foi a seguinte, não existe um temperamento melhor para liderança. Mas existem dois temperamentos que são mais voltados para isso, por conta da própria natureza. Porém, independente do seu perfil, qualquer pessoa pode desenvolver habilidades de liderança. Mas, nesse sentido, liderança é um superpoder da colérica. Então, ela é uma pessoa que vai organizar processos, ambientes, vai liderar pessoas. É aquela pessoa que gosta de palco, mas não como a sanguínea também. É mais... no sentido de realização. Então, para ela, elogio não é você dizer que ela tá bonita, que ela tá
arrumada, que ela tá maravilhosa. Ela não liga muito para isso. Se você quer conquistar uma colérica, você precisa falar para ela: excelente trabalho, parabéns. É esse tipo de holofote que a colérica busca, que é voltado para as suas realizações. Então, a excelência profissional, ou digamos que ela seja uma mãe que cuida da casa, então, o elogio à eficiência, à eficácia, a essa coisa dela de resolver problemas. Então, é assim que você ganha o coração colérico, certo? Então, são pessoas extremamente engajadas, dedicadas, principalmente quando vê sentido naquilo que elas estão fazendo. Então, se faz sentido, você vai ter 100% de engajamento e de gás e ela só vai parar quando terminar, certo? Também tem uma mente muito aguçada para organizar as coisas. É um pouquinho impaciente, mas hoje a gente está falando só dos pontos positivos, então a gente está falando só das forças, do poder. Então não vou falar muito sobre essas características de fraqueza, que também vai acontecer no terceiro vídeo, certo? Também são pessoas extremamente leais, então você pode confiar na lealdade de uma colérica. Se você é colérica, você vai se reconhecer, você vai ver que você é leal às pessoas. Para você, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Para você também não é muito problema dar uma segunda chance, desde que a pessoa se mostre arrependida, né? Então você sempre está aberta. Bom, falei aqui de 2 perfis extrovertidos. O elemento ar, que é a sanguínea, curiosa, alegre, a vida da festa. E falei um pouquinho sobre os poderes e as forças da colérica, que é a líder nata, que resolve coisas, a que tem ideias para resolver problema. O negócio dela é resolver problema, certo? Gente, bem-vindas. Eu não estou cumprimentando vocês só para não perder a linha de raciocínio, mas sejam bem-vindas aqui, quem está ao vivo no Instagram, viu? Vamos lá agora para os 2 perfis introvertidos. Lembrando que até agora eu só falei do primeiro pilar para levar uma vida poderosa, que é o autoconhecimento. E aí, dentro do autoconhecimento, eu tô falando aqui para você das características positivas, de uma forma bem resumida, lógico, mas as características positivas de cada temperamento, certo? Então agora eu vou falar sobre a melancólica, que é, assim, o meu perfil favorito. Não existe um perfil melhor do que outro, mas eu me encanto com as características do perfil melancólico. Porque são pessoas que, na força, tô falando nos pontos positivos, na força, na energia positiva, vão ser pessoas artísticas, extremamente sensíveis, criativas. É impressionante como eles têm aptidão para música, artes plásticas, ciências. Então são pessoas que são muito deliberativas, pensam muito, né? Avaliam todos os aspectos de uma situação, têm a capacidade até de prever se uma coisa pode dar errado ou não, porque é tão detalhista que ela consegue se antecipar a alguma coisa que pode dar errado. Eu tenho uma amiga a Deia, eu sempre que tenho algum perrengue ou alguma coisa assim que eu não tô conseguindo pensar muito bem, porque eu não tenho muita... Eu não sou essa pessoa detalhista, né? Então eu falo para ela: Deia, o que você acha disso daqui? E aí ela vem com essa antecipação melancólica, né? E eu acho isso muito legal porque os outros perfis não têm esse cuidado, não tem essa visão mais de minúcias, né? Claro que na fraqueza isso pode ser uma coisa bem chata, mas voltando, a gente tá falando aqui do que é bom, do que é positivo. Então são pessoas detalhistas, pontuais, reservadas. No caso da melancólica, ela realmente não gosta dos holofotes. O negócio dela é fazer funcionar nos bastidores. Então ela nunca vai procurar aparecer. Eu conheço algumas pessoas dessa forma, que tem esse perfil e de fato elas agem assim. Elas gostam de fazer as coisas no bastidor. Então é muito mais estruturar projetos do que realizar esses projetos ou dar a cara para bater. E sair um pouquinho do tema aqui, mas é porque eu lembrei de uma coisa que eu estava pensando essa semana, que é essa questão de que agora a gente precisa conciliar a nossa vida profissional de uma maneira analógica e digital ao mesmo tempo. E quando a gente fala digital, o ambiente das redes sociais tem exigido da gente habilidades de comunicação.
Então, existem alguns perfis que vão ser um pouco mais introvertidos, e eu não tô falando só dos 4 temperamentos básicos, porque são várias misturas que eu chamei de blends. Então, são 12 misturas de temperamentos. A gente não é o temperamento básico só, né? Cada um vai manifestar 2 ou 3. Eu falei isso no primeiro vídeo, ao mesmo tempo. Então, aqui eu tô falando assim de uma maneira básica, mas existem misturas de temperamento que vão sofrer com essa nova realidade. Então, a gente também precisa desse processo de autoconhecimento para que a gente se estude e encontre maneiras de ficar confortável nessa nova vida que a gente tem agora, que é digital. Que nem vocês veem agora, né? Eu tava conversando isso com uma amiga hoje, a Thalita Lima, que ela é especialista em branding. E aí a gente estava falando sobre essa coisa de aparecer em vídeo. Antes, você colocar frases inspiracionais, você fazer carrossel, era o suficiente para você criar uma marca e se conectar com as pessoas. Agora não. Agora a gente está cada vez mais voltado para vídeos, para movimento. E aí, se você tem conteúdo, você precisa mostrar sua cara. Eu confesso que eu sofri, eu sou essa pessoa, sabe? Que sofreu muito para aparecer, para organizar a minha rotina de modo que eu me preparasse emocionalmente para ligar a câmera. Porque nem todo dia a gente tá afim, né, gente? Mas aí o que eu pensei? Eu tô sempre conversando com muita gente, vocês vão sempre me ouvir falar, eu tava falando com não sei quem, porque todo dia eu falo com alguém. Mas assim, tava conversando com uma outra amiga e mentorada, e a gente estava falando sobre essa adaptação realmente. Então, a gente entender, em primeiro lugar, a necessidade, em segundo lugar, ter esse autoconhecimento e perceber qual que é o nosso perfil e fazer uma adaptação. Se o que a gente quer é conectar realmente, gerar conexões, falar daquilo que a gente acredita para as pessoas, disseminar o conhecimento. Então, eu tive que me reorganizar e colocar na minha cabeça que eu tenho que aparecer. Inclusive, eu fiz uma enquete nos stories perguntando: vocês querem que eu apareça, né? Aí 70% falou: aparece aí nos stories. Então, enfim, é o que a gente tem para agora e tenho certeza que isso não vai mudar, gente. Então, o autoconhecimento também tem a ver com, para a vida poderosa, tem a ver também com você entender quais são suas debilidades e focar naquilo que é mais forte em você, mas também visar uma adaptação à nova realidade. Então, falei aqui da melancólica. É a natureza de longe, gente, de longe, mais rica de todas. Fiquem felizes, melancólicas, porque vocês são muito sensíveis, né? E essa criatividade de vocês é fantástica. Claro que isso não faz de ninguém melhor do que o outro. É só um fato. Fleumática, as pessoas mais queridas do universo. Ontem eu conheci uma fleumática maravilhosa. Acho que a gente ainda vai analisar. Tô falando por falar aqui, gente. Acabei de dar um fora. Deleta. Mas eu conheci uma pessoa muito legal que parece ser fleumática. Vou analisar as características, vou analisar o rosto, vou analisar as feições e aí eu vou fazer esse diagnóstico. Então, se você está assistindo esse vídeo, esquece o que eu falei, tá bom? A gente ainda não sabe de nada, eu ainda vou analisar e vou passar para você o diagnóstico, tá bom? Mas, o que tem de especial nas fleumáticas também? Vocês estão vendo que cada temperamento é impressionante, encantador a sua maneira, né? A força da colérica, essa pessoa que é resiliente, realizadora, o brilho da sanguínea, a delicadeza e a sensibilidade da melancólica e agora a fleumática, que também é introvertida, mas ela tem um diferencial. Porque ela não se abre, ela não é a pessoa que puxa a conversa, mas uma vez que ela se sente à vontade, ela é uma pessoa incrível. Então, são pessoas que também são leais. Olha só, tem capacidade de unir pessoas em prol de um bem comum. Então, ela é uma líder mais discreta, é uma pessoa que não vai tomar a frente para liderar projetos, processos, pessoas. Mas, uma vez que essa função é atribuída a ela pega e leva de boa, sabe? Ela se adapta. Ela é precisa nas coisas que fala, organizada, prática, eficiente, é uma amiga fiel com quem você pode contar.
Já falei, conciliadora, né? Consegue fazer com que as pessoas, inclusive pessoas de temperamento forte, faz com que essas pessoas se deem bem, se comuniquem. Ela faz tipo uma liga ali, né? Uma engrenagem que faz tudo funcionar. É bem-humorada e é cautelosa. Lembrando, falei até aqui de pontos positivos, forças. Mas cada um desses 4 temperamentos básicos também vai ter fraquezas que a gente vai falar como gerir essas fraquezas no terceiro vídeo que vai sair, acho que domingo. Eu vou me esforçar para isso. Segundo pilar, para viver uma vida poderosa. E aí agora você vai avaliar se você está pronta para isso. Você já descobriu quais são suas forças. Você já descobriu que você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Porque para tudo na vida você precisa saber como é que você funciona. O que você tem de bom, o que você tem de positivo. Existiu um tempo em que, eu até comentei isso com uma cliente hoje, que eu me sentia... como foi que ela falou? Ela disse que se sentia assim também. Eu falei, nossa, que coincidência. Você usou a mesma palavra que eu usava. Ai, eu não vou lembrar agora. Eu anotei, mas eu não lembro onde eu pus. Enfim, alguma coisa tipo assim, eu me senti uma banana, uma boba, mas não foi essa palavra que ela usou, não. Eu vou lembrar até o final. E aí, eu falei pra ela, eu me senti assim também, porque eu pareço mais jovem do que... Eu aparento ser mais jovem do que eu realmente sou. E aí, às vezes, as pessoas não me viam e não me respeitavam conforme eu me sentia. E aí, ela comentou que se sente assim também. Então, quando eu entendi as minhas forças e entendi quais eram realmente as minhas melhores características, isso deixou de me incomodar e eu passei a construir uma imagem que me trouxesse um pouco mais de força, mas que não tirasse isso, essa característica de jovialidade. Então, eu comecei a entender que talvez não fosse 100% problema, era muito mais uma questão de eu me posicionar e de eu criar elementos na minha imagem que trouxesse a energia que eu tenho naturalmente e que eu pudesse expressar essa energia. Então, essa parte do autoconhecimento ela vai funcionar para isso também, para você entender de que modo você vai manifestar essas forças através do seu visual. Então, uma vez que você descobriu quais são os seus pontos fortes, ou seja, você descobriu os seus superpoderes, agora vem a parte da responsabilidade, né? Então, a gente vai falar do segundo pilar, que é autorresponsabilidade. E o que significa isso? É que você precisa refletir e faz parte do autoconhecimento. Então, digamos que a autorresponsabilidade também está dentro do autoconhecimento. Você precisa refletir de que maneira esses seus poderes afetam a vida das pessoas. Qual é o impacto que você tem na vida das pessoas com quem você convive, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, ou seja, seus relacionamentos sociais ou privados. Como é que essa sua energia, sendo a energia do fogo, da colérica, ou a energia do ar, do céu, da sanguínea, a energia da terra, da melancólica, ou a energia da água, da fleumática, de que modo as suas energias vão impactar e vão influenciar os ambientes e a vida das pessoas. Você precisa saber disso, porque ser uma pessoa poderosa também significa ter empatia, ter autorregulação. Você não pode sair por aí destilando o seu poder, tentando dominar as pessoas usando seu charme ou a sua organização ou sei lá, quais são suas características positivas que eu falei até agora. Então, você não pode sair por aí usando esse poder para dominar ou para manipular pessoas. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso, porque todos nós, seres humanos, temos um potencial nocivo. Só que a gente não foi criado para dominar sobre outros seres humanos, né? Então, você precisa se responsabilizar por aquilo que você também causa nas pessoas, certo? Então, se você descobre que você tem um poder A ou B, você precisa pensar em como regular esse poder nas relações, para não machucar as pessoas, para não, né, assim como você vai saber disso mais para frente, né, conforme a gente for avançando nos conteúdos, mas você vai perceber que assim como você tem um conjunto de características, ou seja, o seu temperamento, as pessoas também têm, não é só você. Eu tenho um conjunto de características, a minha mistura de temperamentos.
E aí, as pessoas que convivem comigo também. Então, eu preciso entender que, assim como eu tenho necessidades emocionais e cada conjunto de temperamentos vai ter necessidades emocionais específicas, eu vou entrar nesse tema mais pra frente, você precisa se ter autodomínio, tendo em vista a necessidade do outro. Então, uma vez que você descobre quem você é, qual é o seu potencial, quais são os seus poderes, você vai gerenciar isso em benefício do outro, não só em benefício próprio, certo? Por quê? Porque, gente, a gente vive em sociedade, né? A gente não é uma ilha ao redor de si mesmo. Então, a gente precisa se relacionar com as pessoas, se conectar com as pessoas. E uma vez que a gente se entende e se autorresponsabiliza, a gente também vai ter melhores relacionamentos. A gente vai ser mais compassiva com as pessoas, certo? Então, basicamente, esses dois primeiros pilares, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, o que eles querem dizer? Que, em primeiro lugar, você precisa saber quem você é. Em segundo lugar, é você entender que você não é o que você faz. Você já percebeu que a gente sempre se identifica, a gente tem uma mania de se identificar por profissão. Mas a gente não sabe explicar exatamente quem a gente é. Não você que está assistindo isso daqui, certo? Mas a maioria das pessoas não sabe se autodefinir. Tem dificuldade, fica em dúvida, né? Então, você não é o que você faz, você é a sua identidade. Terceiro pilar, deixa eu ver aqui o horário. Quanto tempo faz que a gente tá aqui? Certo. Pra não ficar muito longo, né? Não ficar chato. Mas são 5 pilares, a gente tá no terceiro, então estamos chegando na metade. Autoimagem positiva. Primeiro lugar, vamos definir o que é autoimagem. Então, autoimagem é aquilo que você percebe sobre si mesma do ponto de vista visual, ou seja, é o conceito que você atribui a si mesma quando você se olha no espelho. Então, para ter uma vida poderosa, para levar uma vida de poder, você precisa olhar no espelho e ter apreço por aquilo que você está vendo e ter uma visão positiva sobre aquilo que você está vendo, ainda que você não esteja exatamente como você gostaria. Mas você vai ter autocompaixão, você não vai olhar só os defeitos. E eu sei que alguns temperamentos vão ter maior probabilidade de ficar enxergando defeitos porque é próprio da sua identidade, né, da sua personalidade. Mas, de um modo geral, você ter uma autoimagem positiva é essencial para levar uma vida poderosa. Por quê? Porque como eu me vejo, como eu me sinto, eu me comporto. Se eu não me sinto bem, se eu não me sinto digna, se eu não tenho apreço pela minha própria pessoa, pela minha própria imagem refletida no espelho, isso vai gerar em mim comportamentos negativos e pode ser até que eu seja uma pessoa retraída ou reativa. Eu sempre me uso como exemplo. Já vivi isso também, gente. De, por exemplo, deixar de sair de casa porque eu não estava me sentindo bem, eu estava me achando horrorosa. E depois, parando para pensar, nem era para tanto. Mas aí a gente fica criando umas expectativas na nossa cabeça. E aí depois isso acaba minando a nossa autoconfiança, nossa autoestima. Nós vamos chegar lá. Então você precisa atribuir um conceito positivo sobre a sua aparência geral, porque a sua autoimagem ela está conectada diretamente com a sua autoestima. Se você tem uma boa autoimagem, se você tem uma autoimagem positiva, uma boa autoimagem, logo você consegue manter a sua autoestima elevada. E isso também é importante para ter uma vida poderosa. Então você sabe quem você é, você gerencia esse poder para se conectar com as pessoas e você tem uma autoimagem positiva, ou seja, você sabe quem você é por dentro, a sua identidade, mas você também aprecia a sua aparência. Mesmo que você esteja mais gordinha agora, ou você está com cabelo branco, isso não te define. E essas coisas, uma vez que você entende a sua identidade, você pode administrar. Você pode ir numa boa nutricionista, você pode mudar sua alimentação, você pode incluir atividade física no seu dia a dia, você pode mudar suas roupas, mudar o seu cabelo, enfim, tem uma série de recursos estéticos que você pode lançar a mão. Então, mas você vai falar assim pra mim, né? Ai, mas você pensa que é fácil? Não, não é fácil. Mas uma vez que você entende quem você é, você se valoriza. E aí você vai pensar diferente. Ao invés de você ficar pensando que você precisa consertar coisas, corrigir coisas, você vai pensar o quê? Gente, eu preciso me cuidar porque eu sou uma pessoa única.
Então, eu vou cuidar daquilo que está me incomodando. Não é que eu vou consertar. É que eu vou eliminar essas coisas que ficam minando a minha energia. Então, se você tá gordinha, se você tá acima do peso, ou você aceita, ou você vai e combate isso na sua vida. Mas lembrando que isso não te define. Você está fazendo como uma ação de autocuidado e não porque você só vai ser digna de amor, de aceitação e de sucesso se você alcançar determinada imagem, certo? Então, repassando, 5 pilares: primeiro, autoconhecimento; segundo, autorresponsabilidade; terceiro, autoimagem positiva. Quarto pilar, que vai ser fruto de tudo isso. Então, vocês veem que uma coisa leva a outra. Na verdade, eu estou separando uma coisa que acontece quase que ao mesmo tempo, que é autoconfiança. E o que é autoconfiança? É quando você é capaz de celebrar a sua identidade. Quando você é capaz de celebrar quem você é. E aí, nesse sentido, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista dessas forças e dessas características que eu falei no primeiro pilar. Porque às vezes a gente acaba se comparando e a gente quer ter características de um determinado perfil porque a gente acha que dessa maneira a nossa vida também vai ser melhor. E não é uma verdade. Voltando a falar da questão do digital e das novas realidades que a gente vai viver daqui para frente, imagina que você é melancólica ou colérica, que vai ter um pouco mais de dificuldade aí de ficar botando a cara no sol. Imagina, ou fleumática também, né? Ou seja, imagina que nós, que não somos sanguíneas, vamos ficar observando a sanguínea, arrasando na frente da câmera no vídeo, dando entrevista, fazendo podcast, fazendo canal do YouTube, e feed, e TikTok, e canal do YouTube, não sei o que, fazendo várias coisas e falando, você vai olhar aquilo, você vai falar, gente, eu queria ser essa pessoa. E aí isso vai te minando, você vai murchando, isso aí vai acabando com a sua autoconfiança, porque você esqueceu que você é boa em outras coisas. E que sim, para você atingir esses resultados, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para desenvolver essas características, mas não é impossível. Então a mesma coisa com relação à aparência física. Para você manter sua autoconfiança, você precisa valorizar a sua identidade. Ainda que dentro de determinadas circunstâncias, dentro de determinadas situações, você entenda que seria mais fácil, seria melhor se você tivesse determinados atributos. Só que até isso a gente consegue regular um pouquinho. Por quê? Porque através da sua imagem eu consigo criar essas características em você, pontuar isso de maneira que você fique um pouco mais, de repente, solta. Mas isso tudo é refletido, não é uma coisa assim imposta. Você precisa participar do processo para entender o impacto dele na sua vida. Mas é isso, você precisa, né? Eu preciso, você precisa, nós precisamos celebrar quem nós somos. Então, a autoconfiança é acreditar no nosso poder pessoal de modo prático e objetivo. Tem um post no meu feed falando sobre isso, que se você quiser salvar, tá lá. Então, no seu íntimo, no meu íntimo, a gente entende que nós temos aquilo que é necessário e de modo suficiente para realizar o que nós nos propomos realizar na vida. Então, não preciso ser outra pessoa para atingir os resultados que eu gostaria para levar uma vida poderosa. Eu já tenho o que é necessário e o que eu tenho é suficiente, certo? Então, não precisa ser outra pessoa. A gente não precisa ser tudo sanguínea, brilhante, maravilhosa, efusiva e fantástica. Nós temos outras características positivas. Quinto e último pilar. Já deixa nos comentários, deixa eu te pedir. Deixa comentário debaixo dos vídeos, por favor, você que está no YouTube, porque me ajuda. Você já sabe disso, porque você assiste um monte de vídeo. Então, me ajuda, por favor. Principalmente se você está gostando, você ficou até aqui. Então mostra para mais pessoas, compartilha no WhatsApp, manda para o pessoal da empresa, manda para sua família, enfim, manda para a mulherada que você entende que precisa levar uma vida poderosa em 2022. A gente está no comecinho de dezembro, vamos trabalhar dezembro com a mentalidade da vida que a gente quer o ano que vem. Eu sei que o mundo tá um caos, mas a gente não precisa estar um caos do lado de dentro, certo? Então vamos nos proporcionar uma vida poderosa. Então compartilha, tá bom?
curte, se inscreve no canal. Eu também faço isso às vezes com outros canais. Eu assisto com frequência e acabo esquecendo de me inscrever no canal. E aí a pessoa fala, né? Ah, se inscreve no canal. Então, aí eu vou lá e me inscrevo. Então, eu tô me esforçando também para os canais que eu me interesso, que eu gosto de seguir, que eu assisto com frequência, não deixar de curtir nem de me inscrever. E os que eu amo de paixão, eu já cliquei no sininho. Então, se você amar de paixão o conteúdo daqui do canal, ativa o sininho também, tá bom? Então, vamos para o último ponto, dados os recados. A gente precisa ter autoestima, gente, que é o resumo disso tudo. Não existe autoestima sem você saber quem você é, certo? Também não vai ter autoestima se você tiver relacionamentos ruins. Se você não for responsável pelas suas forças, você vai ter relacionamentos ruins e isso também vai minar sua autoestima. Se você tiver uma autoimagem negativa, também vai abalar a sua autoestima. Então, tudo isso é importante para que você mantenha a sua autoestima. A Lê está colocando aqui um comentário. Depois que me conheceu, depois que conheci ela, tô gaguejando, que isso? Já estou super na expectativa das mudanças que eu vou ter em minha vida através dos conhecimentos. Eu também tô ansiosa, sabia? Pra gente fazer seu dossiê, vai ser incrível. E você vai passar por cada uma dessas etapas, cada um desses pilares, a gente vai construir cada um com calma. E vai ser muito legal. E depois você vai ver seu antes e depois e vai ficar impressionada. Certo? Então é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, me segue no Instagram, né? Bianca, escreve com K. Então é @Bianca_Rodrigues Beauty. Certo? Bianca Rodrigues Beauty. No Facebook é a mesma coisa. Só aqui no YouTube que é Identidade é Poder, que é o nome do canal. Certo? Então vamos lá, autoestima é o resultado da visão que você tem sobre si mesma em relação à sua aparência física. Olha como que tudo vai juntar agora. Em relação à aparência física, suas habilidades, lembra do primeiro pilar dos seus poderes? Então, são suas habilidades. A qualidade dos seus relacionamentos, tá tudo ligado, gente. Suas convicções, ou seja, quais são os seus valores pessoais? O que é importante para você? Do que você não abre mão? Por onde você permeia a sua vida, né? As suas convicções. E também depende da visão que você tem das suas realizações pessoais e profissionais. Então, a sua autoestima vai influenciar tudo. Assim como o temperamento influencia tudo em relação aos seus comportamentos, a sua autoestima também. Então, conhecer quais são as suas forças vai te ajudar a elevar a sua autoestima, você vai gerenciar tudo isso. Uma coisa está vinculada à outra e você vai sim levar uma vida poderosa. Levar uma vida poderosa significa que a gente nunca vai sofrer baixa? Que a gente nunca vai se sentir menor? Não, gente, isso não significa isso. Infelizmente ou felizmente, nós somos seres humanos suscetíveis a todo tempo e não só suscetíveis, mas acho que a gente é tentada o tempo todo a duvidar. Então a gente precisa ter fé de que Deus não faz porcaria. Então, por isso que eu falo que a gente precisa entender quais são as nossas forças para que a gente viva uma vida dentro de um propósito, sabendo que Deus criou você com todas as ferramentas e todos os poderes necessários para que você cumpra a sua chamada. Então, você não é fruto de uma aleatoriedade, você não nasceu faltando nada, você tem tudo o que você precisa. Certo? Então, a autoestima, ela vai dizer respeito a essa construção da sua identidade. Uma coisa é você conhecer essa identidade, outra coisa é você viver essa identidade. Então, a autoestima, ela vai dizer respeito a isso, a esse processo, do quanto você vai estar convicta do seu valor individual. E quanto mais convicta, mais poder. Mais você vai estar apta a viver uma vida poderosa. Porque já dizia o sábio, eu até anotei aqui para não esquecer, que eu adoro essa frase. Gente bem resolvida não enche o saco. Então, seja bem resolvida. Seja bem resolvida e para de encher o saco dos outros com as suas inseguranças, com as suas paranoias. Conheça as suas forças, conheça os seus poderes, tenha autorresponsabilidade,
Gere ambientes e relacionamentos positivos a partir das características que você entende como sendo suas melhores, certo? Desenvolva uma autoimagem positiva, ou seja, cuida daquilo que está te incomodando sem fazer disso uma catástrofe, sem drama. Vamos ser prática, vamos ser colérica aqui, vamos ser prática, certo? E você vai manter a sua autoestima, certo? Então, para de encher o saco. Você já tem nas mãos um poder incrível de transformação para o bem. Você sabe que quando você é você, quando você vive no seu melhor, você influencia positivamente os ambientes, ou seja, se você chega num lugar que está tudo down, você com a sua boa energia também contamina. Assim como gente azeda contamina, gente positiva também. Então seja a pessoa que contamina positivamente as outras e os lugares onde você passa, que as pessoas sintam perfume quando você passar. Não tô falando de perfume literal, tá bom? Você tá entendendo. O perfume da sua identidade, o perfume da sua personalidade, a fragrância que você carrega dentro de si. Então, exala esse perfume, porque o mundo tá precisando de gente cheirosa, do lado de dentro e do lado de fora. Então, você, eu, nós precisamos empregar com consciência e intencionalidade essas características, né, sabendo do impacto. E como você se mostra para o mundo, agora a gente está falando de imagem pessoal, conta uma história. Que história que você está contando para as pessoas? A história de alguém que se conhece, se ama e se expressa? Ou a história de alguém mal resolvida, azeda e que fica cobrando validação dos outros ao invés de entender em si mesma quem é e compartilhar com as pessoas o que você tem de melhor? Então lembra, eu vou encerrar a live de hoje para você refletir sobre o que é levar uma vida com poder, o que é ter uma vida poderosa. Lembrando que o poder que você precisa você já tem, porque identidade é poder. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, compartilha, tá bom? Obrigada por você ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!